E aí, boa noite! Quem está vivo aí faz barulho. Ainda bem que você está vivo, irmão. Quem é que ama a vida? Show de bola. Então, se você ama a vida, ame também a vida de quem está do seu lado. Dá um abraço, dá um beijo. Diga a essa pessoa, obrigado por ter vindo. Eu estou bem feliz e creio que essa noite vai ser uma noite muito especial para todos nós. Aliás, qual noite que nós passamos na presença de Deus e não é especial, não é mesmo? Enfim, Deus é bom demais. Semana passada nós começamos o tema manifesto, falamos sobre amor. Essa semana vamos falar sobre vida, na verdade estamos falando sobre vida, lá no seu grupo pequeno, nos somos que rolaram na onda durante a semana, enfim, estamos falando sobre vida. E algo que é muito importante quando nós tratamos sobre manifesto, é a compreensão de que Deus, de fato, não nos chamou para sermos fiscais da vida alheia, amém? Porém, ser fiscal da vida alheia é diferente de ser indiferente com a vida alheia. Como cristãos, nós temos um chamado e temos um mandamento sobre nós. E esse mandamento é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, é antagônico à caminhada cristã você conhecer a Cristo, viver a verdade, crer na verdade, se apropriar da verdade, ser simplesmente passivo em relação a tantas mentiras que têm destruído todas as pessoas ao nosso redor, todo mundo. Portanto, nós precisamos amar o nosso próximo como a si mesmo, e isso implica em nós amarmos falando a verdade em muitos momentos que inclusive isso não é tão conveniente. Quantos compreendem isso? Abra a tua Bíblia lá em Atos, capítulo 3, versículo 15. Vamos falar algumas verdades hoje. Atos, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Pedro está pregando no templo, e pregando no templo ele diz algumas coisas. E no versículo 15 ele vai dizer algo muito singular e muito interessante e paradoxal. O apóstolo Pedro no versículo 15 diz: vocês mataram o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. Quem é o autor da vida? Jesus. Quem os judeus haviam matado? Jesus. E Pedro destaca o fato de que de fato Jesus é o autor da vida. Foi Ele que criou a vida, foi Ele que trouxe a existência à vida. Lá na eternidade, lá no tempo onde não havia tempo, Deus decidiu estabelecer a vida e Ele criou a vida. Ele formou a vida. Nenhum de nós criou a vida. Nenhum de nós fez a vida. Nenhum de nós trabalhou para que vivêssemos. Nenhum de nós pagou pela vida. A vida foi ideia e autoria de Deus. Foi Ele que fez a vida. Ele é o autor da vida. Sendo Ele o autor da vida, Ele tem direitos autorais sobre a vida. Sendo Ele aquele que fez a vida, nós precisamos entender e conceber a ideia muito simples de que a vida não é nossa, mas a vida foi nos dado como um presente. Tanto nós não temos poder para criar a vida, que inclusive temos dificuldade de criar um desenho de boneco palito. Alguém aqui faz um boneco palito bom? Tem dificuldade de fazer um desenho, gente. Quanto mais criar a vida e achar que a vida nos pertence. E nós vivemos imersos em um mundo onde algumas pessoas dizem coisas como, por exemplo, meu corpo, minha vida, minhas regras. Isso é bizarro. Por que é bizarro? Porque enquanto nós dizemos minha vida, minhas regras, Deus diz meu universo, minhas regras. Porque foi Ele que criou a vida não nos pertence, Ele é o autor da vida.
E a grande insanidade, a grande loucura descrita pelo apóstolo Pedro aqui, é que quando aqueles homens se depararam com o autor da vida, Jesus, no princípio era aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus, no princípio criou Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus, o autor da vida, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E quando se depararam com o autor da vida, qual foi a brilhante ideia que a humanidade teve? Vamos matar. E mataram o autor da vida. Uma loucura. O homem mergulhou num abismo de tamanha maldade que foi capaz de matar o próprio autor da vida. Mataram o autor da vida, mataram Jesus, aquele que tinha direitos autorais não somente sobre a sua existência, mas sobre a existência de todo o resto, foi morto. Mas olha o que Pedro diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E Pedro então reitera dizendo: ei, tentaram matar o autor da vida, mas o autor da vida comprovou que de fato a vida é sua autoria. Enquanto ele estava morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, andou durante 40 dias, foi visto por mais de 500 irmãos, pessoas testemunharam acerca da sua ressurreição, e hoje vive eternamente, porque ninguém pôde deter o autor da vida. Porque ninguém pôde segurar o autor da vida na morte. E quando Cristo ressuscita, Ele não apenas se torna Senhor dos vivos, mas Ele também passa a ser Senhor dos mortos. Porque Jesus não criou a morte é resultante do pecado, mas a ressurreição de Cristo lhe deu autoridade sobre a morte, e por esse motivo todos aqueles que morreram em Cristo podem ter esperança que ressuscitarão nos últimos dias, porque Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Isso é fantástico. Jesus é o autor da vida. Segura esse pensamento aí na sua mente e vamos orar. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te amamos tanto, e fomos mergulhados em um mundo de ideias cauterizadas, em um mundo mergulhado em ódio. E por isso, Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor possa nos alcançar nessa noite com vida, e que possamos sair daqui repletos de vida, repletos de amor pela vida, de zelo pela vida, e não somente pela nossa vida, mas pela vida daqueles que estão ao nosso redor. Jesus, torne essa noite uma noite de perdão, torne essa noite uma noite de metanoia, de mudança de mente, para que de fato possamos viver, ó Pai, de uma maneira digna de sermos chamados Teus filhos, neste mundo perverso e mau. Jesus, quebranta o nosso coração e revela a Tua palavra a nós. Dá-nos entendimento, clareza, revelação de tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite, para que, sendo edificados pelo Senhor, possamos caminhar de verdade em verdade, glória em glória, de fé em fé. Faça isso, Jesus, para a glória e para o louvor exclusivo do Teu nome que nós oramos. Amém. Jesus é o autor da vida. E o salmista, ele tenta expressar de maneira poética, de maneira artística, de maneira figurada, a grande autoria de Deus à vida. Lá no Salmos, capítulo 139, versículo 13, o salmista, ele vai narrar um pouco acerca dessa grandeza, acerca dessa beleza, desse poder manifesto da parte de Deus ao criar a vida. E ele começa dizendo no versículo 13 o seguinte: Tu, Senhor, me criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. O salmista está dizendo: Tu, Senhor, detalhou a minha vida. Tu, Senhor, me teceu no ventre da minha mãe.
Cada detalhe não passou batido aos seus olhos. O íntimo do meu ser foi planejado, foi arquitetado, foi sonhado, foi feito engenhosamente por você. Você, Deus, me criou no íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Você não é um espermatozoide vencedor, que ganhou uma corrida de milhões de espermatozoides correndo para o óvulo da sua mãe. Você é exatamente quem Deus queria que você fosse. Você é o espermatozoide escolhido por Deus para ovular no óvulo da sua mãe, para ser exatamente quem você é. Porque você é exatamente quem Deus quer que você seja. Ele não errou. Tanto não errou, que a Bíblia, ao narrar a criação da humanidade, ela descreve a criação da humanidade de uma maneira muito singular. A Bíblia vai dizer, lá no capítulo 1 de Gênesis, que Deus vai criando tudo com o poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja separação das águas do firmamento, e houve. Haja peixes no mar, aves do céu, e assim houve. Luminares do céu, e assim houve. No sexto dia, quando Deus vai criar o homem, num dia distinto dos animais, porque nós não somos animais, nós somos a glória da criação, a coroa da criação. Você não é apenas um ser vivo, mais um animal. Você foi revestido de glória, a imagem do Deus Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus. O seu poodle, por mais queridinho que ele seja, ele não carrega a imagem de Deus. E é muito interessante que nós vivemos em um tempo onde as pessoas lutam e batalham para defender as baleias do oceano, mas ao mesmo tempo se degladeiam e são a favor de tamanhas atrocidades cometidas contra a humanidade. Nós fomos criados no sexto dia. E não fomos criados de qualquer forma. Nós não fomos criados uma linha de produção criacional. Nós não fomos criados uma linha de produção genética. Quando Deus decide criar o homem, Ele tira um dia para criar a humanidade. Ele então pega as suas mãos, repete comigo, as suas mãos. Ele pega as suas mãos e forma do pó da terra o primeiro homem, Adão. Porque nada fugia aos olhos de Deus. Para criar tudo, Ele criou por meio da sua palavra. Para criar a humanidade, Ele usou suas próprias mãos. Ele se envolveu com a criação. O ser humano é um artesanato de Deus. Nós somos manufaturados. Nós fomos planejados, nós fomos desenhados, nós fomos confeccionados pelas mãos do Criador. Se não bastasse isso, Adão então é criado. Deus então vê que Adão estava só e decide dar a ele alguém que lhe corresponde e que lhe auxilie, Eva. E aí então Deus submete Adão a um sono profundo. Primeira anestesia da história. E Deus faz uma cirurgia em Adão com as suas mãos. Tira a costela de Eva e faz Eva partir da costela de Adão com as suas próprias mãos. E o que o salmista está ressaltando aqui é exatamente isso. Lá no ventre da sua mãe, não era apenas algo natural que estava acontecendo, não. Era algo sobrenatural, era um milagre. Deus estava forjando você no ventre da sua mãe. Você nasceu exatamente com a cor de pele que Ele queria que você nascesse. Você nasceu exatamente com o cabelo que Ele queria que você nascesse. Você nasceu com os dedos que Ele queria que você nascesse, sendo eles a mais ou a menos. Você nasceu exatamente como Deus queria que você nascesse. Ele te teceu no ventre da sua mãe. Ele pegou as suas próprias mãos e te gerou no ventre da sua mãe. Você é uma obra artesanal de Deus. E sabe, é interessante pensar que ao fim de todos os dias da criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, ao final do dia, Deus olhava para aquilo que Ele havia criado e dizia, bom, bom, bom. No sexto dia, Deus olha para a humanidade e o que Ele diz? É muito bom. É muito bom.
Não porque Deus faz coisas piores, outras melhores, tudo que Ele faz é bom. Mas Ele ressalta a glória ao ter criado a humanidade. E ao ter criado você e a mim, o que Deus diz é que ficou muito bom. Agora o que é interessante é que no sexto dia, Deus não fala que o sétimo dia é bom no sétimo dia. Porque no sétimo dia, o dia em que nós existimos, o dia em que nós vivemos, era para que nós olhássemos para Ele e disséssemos: Deus, Tu és bom, porque Você me forjou. Agora, no sétimo dia, não é Deus que diz que é bom o que Ele fez, mas nós que precisamos dizer a Ele que é bom o que Ele fez, Ele nos fez. E sabe, entender essa obra tão incrível de Deus é libertador. Paulo em Atenas, no berço da filosofia, no berço das ideias do pensamento ocidental, ele disse: o Senhor estabeleceu os dias e o lugar aonde cada um de vocês deveriam nascer. Sabe por quê? Porque Ele te teceu no ventre da sua mãe. Você não é um aglomerado de células, você não é uma obra do acaso, você não é fruto de alguma coisa que seu pai e a sua mãe fizeram que por fim gerou você. Não, você é um milagre feito pelas próprias mãos do Criador. O Criador se envolveu quando te criou. O Criador se envolveu intimamente quando te fez. E isso é impressionante, porque normalmente as mulheres vão descobrir que são grávidas no segundo, no terceiro, no quarto mês de gestação. Mas Deus sabia antes da fundação do mundo que você seria concebido no ventre da sua mãe muito antes de você ser concebido. Porque foi Ele que te criou, Ele que te forjou. E aí então o salmista continua dizendo: eu te louvo, porque você me fizeste de modo especial e admirável. Escuta aqui, você nunca encontrará a felicidade tentando ser uma pessoa que você não é. A felicidade, a plenitude, realização de vida está em ser completamente quem nós somos e em essência o que nós somos. A felicidade se encontra no fato de nós entrarmos em paz com o nosso Criador e com aquilo que Ele gerou em nós. E uma vez gerando em nós, nós aceitarmos isso e sermos exatamente quem Ele planejou que fôssemos. Mas sabe, nós vivemos em uma sociedade mergulhada em ingratidão. Uma sociedade que tem padronizado o que nós deveríamos ser. Enquanto Deus do céu está dizendo: você é exatamente quem eu queria que você fosse, você é o original. Você é você. Eu te fiz de maneira singular. Não existiu, não existe e não vai existir ninguém igual a você. Porque eu te fiz com as minhas próprias mãos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um segundo. Coloque a mão no seu peito. E diga assim: Senhor, eu te louvo, porque você me fizeste de modo especial e admirável. Amém. Deus te fez de modo especial e admirável. O salmista continua dizendo: tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Ah, tua mãe não viu o embrião, mas os olhos de Deus viram você quando você era um embrião. No momento mais tenro,
mais frágil da existência humana, no estágio embrionário, os olhos de Deus já estavam sobre você. Ele te viu quando você ainda era um embrião. E todos os dias, foram planejados, sonhados pelo Criador. Porque foi Ele quem te fez. Sabe? A sua mãe só foi uma barriga de aluguel para o Criador. O seu pai só emprestou o código genético para que você existisse. Mas no fim das coisas, independente do seu pai ou da sua mãe, você existe pela vontade e pelo desejo de Deus, porque Ele é o autor da vida. Ele é o Criador da vida. Sabe, talvez o teu pai e a tua mãe ao te gerar erraram. Geraram um ambiente pecaminoso, mas independente do ambiente pecaminoso que eles foram gerados, você é uma bênção. Porque você não foi gerado no coração do teu pai e da tua mãe, você foi gerado no coração e na mente de Deus. E lá no estágio embrionário, os olhos do Senhor já estavam sobre você. Todos os dias determinados para mim foram escritos nos teus livros. Antes de qualquer deles existir. Eu vou ainda além, cara. Os olhos do Senhor não estavam apenas quando você era um embrião. Deus já sonhava, planejava você antes da existência de qualquer outra coisa. Antes de você existir, você já fazia parte dos planos de Deus. Isso não é bom demais? Dá uma salva de palmas para esse Deus, cara. Ele é o autor da vida. Foi Ele que nos gerou, Ele que sonhou conosco. Independente do contexto em que nascemos, nós nascemos. E nascemos pela vontade de Deus. Agora, é importante que nós saibamos algumas coisas. E algumas implicações dessa doutrina e dessas verdades teológicas são básicas. João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz: o diabo. Quem? Diabo. Quem mesmo? Diabo. O diabo, o capiroto, o peludo, aquele que carrega tridente. Se é que você enxerga o diabo dessa maneira. O diabo, o pé de bode, o diabo que usa perfume de enxofre, o diabo. O diabo veio para matar. O diabo veio para quê? Para matar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. A agenda do diabo, a pauta do diabo é a morte. O diabo destinou a sua existência para promover a morte. O diabo veio para matar. E ele mata mentindo. Adão e Eva, vocês viram e ouviram que se comer desses frutos, certamente vocês morreram. Não, não vão morrer não. E o que acontece? Eles morrem. Porque a agenda do diabo é matar. O diabo veio para matar. Jesus inteira esse pensamento dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Se a pauta do diabo é a morte, a agenda e a pauta de Deus é a vida. Por isso que Jesus diz repetidas vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vida. A agenda de Jesus não tem espaço para a morte.
Na agenda de Jesus, na pauta de Jesus, só existe espaço para a vida. E se não bastasse, Ele próprio morreu. Para quê? Para gerar vida. Porque Deus é um Deus de vida, não é um Deus de morte. E por esse motivo, como discípulos de Cristo, nós devemos ser promotores da vida. Se você ocupa a área da saúde, você deve ser um promotor de vida. Como cidadão, você deve ser um promotor de vida. Como pai, você deve ser um promotor de vida. Como filho, você deve ser um promotor de vida. Devemos promover a vida em todas as esferas, em todos os lugares, em todos os ambientes que nós estivermos, porque a pauta de Jesus é a vida. E aí então devemos escolher a quem servimos, ou ao diabo ou a Jesus. Se servimos a Jesus, servimos a vida. E se servimos ao diabo, servimos a morte. Simples assim. João, capítulo 8, verso 44. Jesus diz para os fariseus o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês. Certo, eles pensaram, Abraão, né? Não, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. O diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo para aquela geração: vocês se tornaram filhos do diabo. Porque desde o começo o diabo foi homicida. E vocês ainda hoje servem ao diabo porque vocês se tornaram tão homicidas quanto eles. Vocês têm sede de sangue. Vocês compartilham no WhatsApp imagens de pessoas esquartejadas. Vocês querem ver briga. Vocês querem ver morte, vocês querem ver sangue escorrendo. Aquilo que dá ibope na televisão é morte. Aquilo que dá ibope em filme ou é imoralidade sexual ou é a morte. Vocês são homicidas, vocês bebem sangue. Geração homicida. Vocês se tornaram filhos do diabo. Amantes da morte como ele é amante. E toda vez que vocês patrocinam a morte, vocês servem ao diabo e fazem jus ao fato de serem filhos dele. E sabe como o diabo promove a morte? Mentindo. Mentindo. Mentindo como? Mentindo como, por exemplo, quando passa pela tua mente algumas mentiras dizendo que não vale a pena continuar vivo. Isso é mentira. Mentindo como, por exemplo, quando passa na sua mente que você deve odiar e fazer justiça com as suas próprias mãos com quem te feriu e te machucou. Isso é mentira. Mentiras como, por exemplo, quando passa na sua mente a tentativa de fuga ao fato de você ter uma gravidez indesejada por você. Então você pensa na hipótese ou consuma o fato de abortar o seu filho. Isso é mentira. Ah, mas ele é um aglomerado de células. Quem aqui não é um aglomerado de células, gente? Mentira. O diabo tem matado uma geração inteira por causa da mentira. Está aí a baleia azul para mostrar isso. Está aí tantas outras catástrofes existenciais que têm acontecido pelo mundo. Para mostrar a todos nós a maneira como o diabo mata. Ele mata mentindo. A Bíblia diz, nos 10 mandamentos básicos da existência humana, eu não diria nem da existência, da sobrevivência humana. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, Deus diz uma sentença e um mandamento muito simples: não matarás. Você pode repetir comigo isso? Não matarás. Não matarás. É difícil de entender isso?
Não, é muito simples. Não matarás. Por que não devemos matar? Porque nós não temos direito sobre a vida. A vida não nos pertence. Nem você mesmo, pai ou mãe que gerou uma criança, o teu filho não te pertence. Você prestará contas diante de Deus da maneira como criou ou descriou o seu filho, porque ele não te pertence. Ele pertence àquele que detém todos os direitos da vida. E nós vivemos mergulhados em uma catástrofe existencial e que muitas vezes não reparamos. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, estima-se que anualmente são cometidos cerca de 12 mil suicídios. 12 mil suicídios. Você já ouviu falar sobre o atentado terrorista do World Trade Center? Lá no World Trade Center morreram cerca de 3 mil e tantas pessoas. Eu fui em Nova York, fui lá no memorial do World Trade Center e, cara, é um ambiente tenso ao saber que 3 mil pessoas morreram naquele lugar. Tinha gente chorando lá. Muita gente fazendo prece, orando, trazendo rosas, a partir daquela atmosfera de saber que pessoas morreram naquele lugar. Mas espera aí, nós vivemos num país onde anualmente caem 4 World Trade Centers a partir do suicídio. E grande parte de nós são indiferentes a isso, cara. Indiferentes a uma problemática existencial. O ser humano se tornou homicida. Outro número alarmante. No Brasil, anualmente são cometidos cerca de 61 mil latrocínios. Roubo seguido de morte. 61 mil. Ok? 61 mil. Já ouviu falar sobre a bomba de Nagasaki? A bomba nuclear de Nagasaki? A bomba nuclear de Nagasaki, solta pelos Estados Unidos da América, matou em Nagasaki 60 mil pessoas. Anualmente é como se caísse uma bomba nuclear de Nagasaki no Brasil e 61 mil pessoas morressem todos os anos vítimas de latrocínio. Agora, quer um número ainda mais alarmante? Anualmente no mundo, estima-se que são cometidos 42 milhões de abortos. 42 milhões de abortos. Você sabe o que é isso, cara? Isso significa e representa 1/5 da nação brasileira. Isso representa uma população maior do que o Uruguai. Uma população maior do que o Chile. Maior do que o Equador, do que a Bolívia. Nós estamos falando sobre nações inteiras morrendo vítimas de aborto. Por quê? Porque o ser humano está brincando de ser Deus. O ser humano está brincando com uma autoria que não lhe pertence. Nos Estados Unidos da América foi liberado o aborto. E a liberação do aborto incorreu no fato de que hoje 90% dos casos de crianças diagnosticadas com síndrome de Down são abortadas antes mesmo de nascerem. Você conhece alguém que tem síndrome de Down? Eu conheço. As pessoas não existiriam nos Estados Unidos, por exemplo. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade homicida. Vivemos uma sociedade que tem sede por sangue. Ah, pastor, mas o que você pensa sobre a pena de morte? Para falar sobre a pena de morte, eu vou contar uma história bíblica para você. Uma mulher era surpreendida em adultério. E a pena de morte estabelecida na lei mosaica era que aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte pelo ato pecaminoso que ela havia cometido. Os fariseus levam aquela mulher até Jesus. Jesus olha para aquela mulher, Jesus olha para os fariseus e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Responde uma coisa: quem não tinha pecado naquela roda? Jesus. Jesus podia pegar uma pedra e tacar na fonte daquela mulher. O único que podia e tinha direito de matar, escolheu não matar, mas perdoar e dar vida àquela mulher. Ah, pastor, mas lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo constata que o
governo, o Estado, porta-espada para que haja ordem na sociedade, nós devemos praticar o bem. O que Paulo está fazendo é uma constatação, ele não está aprovando, ele não está doutrinando uma igreja a apoiar a morte. Ele está dizendo, pratique o bem, porque o Estado mata. Portanto, neotestamentariamente falando e evangelicalizamente falando, não existe respaldo algum para que nós apoiemos a pena de morte, a não ser que sejamos filhos do diabo. Porque esse é um assunto mais simples do que você pode imaginar. E quero dizer algo ainda mais. Aborto, pena de morte e tantas outras pautas que as pessoas têm debatido hoje em dia, não são pautas biológicas, não são pautas governamentais, não são pautas estatais. Aborto, pena de morte e tantas outras pautas são pautas morais. Pautas filosóficas. Você pode convencer uma mãe que aquilo que ela tem no ventre nela é um aglomerado de células, mas a consciência dela vai acusar para o resto da existência dela que ela matou o seu filho. Porque isso é uma questão de consciência. Podemos tentar sabotar a verdade em nome da mentira, mas ainda assim a verdade sempre sobressairá sobre a mentira. Ah, pastor, mas em caso de estupro você apoia o aborto? Não. Para pensar numa coisa. Uma mulher já sofreu um trauma terrível de ter sido abusada por um animal que fez isso com ela. Ela vai viver o resto da vida dela carregando esse trauma. E aí a sociedade quer permitir que ela acumule mais um trauma. Primeiro, ela tem um trauma passivo, por ter sofrido um abuso que não quis. E segundo, ela vai carregar um trauma ativo, por ter abortado seu filho. Hoje de tarde eu me preguei sobre isso. E um menino da onda, muito querido, servo, um cara de Deus pra caramba, chegou depois do culto, me abraçou e falou, Lipão, obrigado por você ter dito isso. Semana passada minha mãe disse que eu fui concebido por estupro. E você não pode se calar, porque eu não existiria se minha mãe tivesse decidido me abortar. E hoje, mesmo eu tendo sido gerado numa situação tão traumática, a minha mãe disse para mim que eu sou a alegria e a redenção da vida dela. Nós, como cristãos, como discípulos de Cristo, não podemos nos render a um mundo homicida, que pensa que o caminho mais fácil é matar. Ah, o filho indesejado mata. Cidadão indesejado mata. Pai indesejado mata. Esposa mata. Nós não podemos nos render ao diabo e às suas ideias, porque aquele que serve a Deus serve a vida, e aquele que serve ao diabo serve a morte. Amém. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Eu não quero expor ninguém aqui. E além do mais, eu quero destacar algo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nessa noite, Jesus não te trouxe aqui se você cometeu aborto, homicídio. Jesus não te trouxe aqui para te acusar, para te culpar, para te condenar. Jesus trouxe aqui para perdoar os seus pecados e te dar vida. Porque apesar de talvez você ter gerado morte a partir da sua existência, Deus quer gerar vida sobre você, porque Ele te ama profundamente. Mas a vida, ela não pode ser gerada em um ambiente onde nós encobrimos nossos erros. A vida só pode ser gerada em um ambiente onde nós descobrimos os nossos erros. E falamos a Deus, Deus, eu errei.
Eu errei talvez porque eu fui impulsivo, eu errei porque era adolescente, eu errei porque estava desesperado, eu errei porque era moralista, eu errei porque achava que era a única alternativa, eu errei. Mas eu preciso de perdão. Talvez são pessoas aqui que carregam pensamentos suicidas, ódio no coração, vontade de vingança. Eu creio que Jesus hoje quer derramar vida sobre nós. E vida abundante. Por esse motivo, se você tem carregado culpas, tem sido repleto de pensamentos suicidas, de ódio, de desejo por vingança, eu quero orar para que Cristo te perdoe os pecados e restaure a vida que há nas mãos dele, o autor da vida. Se você precisa de perdão, se você precisa ser liberto de pensamentos suicidas, precisa ser liberto de um ódio que tem se transformado em desejo de homicídio, eu quero no seu lugar, todos de cabeça baixa, olhos fechados, que você levante sua mão rapidamente. Você que levantou sua mão, fique em pé. Jesus não te condena. Porque as ideias de morte não procederam de você, o diabo é aquele que veio para matar. Eu quero convidar a igreja que está próxima às pessoas a irem até eles, abraçarem eles, e eu creio que com essas mãos colocadas sobre eles, com esses abraços, vida vai estar fluindo de você para a vida dessa pessoa hoje. Ó Jesus, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Se existe alguma culpa, alguma condenação por pecados relacionados à morte no passado, que o Senhor traga redenção, perdão, salvação, reconciliação nessa noite. Arranque deles, ó Pai, toda a condenação, todo o peso, toda a vergonha, todo o fardo. E dê a eles, ó Pai, o Teu fardo que é leve e suave. Espírito Santo de Deus, venha sobre Teus filhos, ó Pai, e traga a eles vida, e vida abundante como o Senhor prometeu. Eu clamo a Ti, Espírito Santo, que todos aqueles que têm sido bombardeados por pensamentos suicidas, que nessa noite o Senhor possa dar a eles a única razão de viver, que é ter a Tua presença, Jesus. Espírito Santo, transborde vida sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Dê a eles, ó Pai, o maior dom de todos, a vida. Faça isso para a glória, para o louvor do Seu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Dá um abraço nessa pessoa. Você que está sentado, dá um abraço quem está ao seu lado. Diga a essa pessoa: você, eu, servimos a Jesus, e por isso devemos servir a vida. Amém? Pode se assentar. Deus abençoe.